Olá, senhoras e senhores, estamos iniciando nesse momento mais um programa Prova Final, programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. Meu nome é Alessandro Spielborgs, minha matéria é Direito Tributário. E no dia de hoje a gente vai falar a respeito de um tema bastante interessante sobre o direito tributário, que é acerca da responsabilidade tributária. Mas para que a gente possa falar a respeito desse tema, você lembra muito bem como que é dividido o nosso programa. Nosso programa é dividido exatamente em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos exatamente o tema do dia. Tema do dia de hoje, então, que eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre obrigação tributária, sobre sujeito ativo, sobre sujeito passivo, mas especialmente sobre responsabilidade tributária. Além disso, o segundo bloco é aquele intitulado como Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor, então, que você tem sempre participado, enviando as suas dúvidas, enviando as suas perguntas, enviando os seus vários questionamentos. Inclusive, um desses questionamentos foi que me levou a fazer exatamente nesse nosso tema do dia de hoje, que é a respeito da responsabilidade. E no terceiro e último bloco, o X da questão, para que então você possa verificar como que exatamente a obrigação e responsabilidade tributária costuma ser exigida em provas, em concursos e inclusive no exame de ordem. Portanto, meus amigos, não saiam daí, o nosso programa nesse momento só está começando. Obrigação tributária, sujeito ativo, sujeito passivo, enfim, quem que pode cobrar o tributo, quem que deve pagar o tributo. Hoje em dia, exatamente hoje, no dia de hoje, a gente vai falar a respeito de responsabilidade tributária. Esse é o nosso tema do dia. Portanto, quando eu falo de responsabilidade tributária, você deve lembrar, então, de obrigação. Bom, para a gente tratar, então, de responsabilidade, pensa, obrigação tributária. Iniciar brevemente a respeito dessas informações, lembrando que a obrigação tributária é um vínculo jurídico que decorre da prática do faturador. É algo previsto em lei, sem dúvida nenhuma, e corresponde a um vínculo jurídico. A partir do momento que um determinado indivíduo pratica o faturador, automaticamente surge a chamada obrigação tributária. Mas aí, meus amigos, a questão é o seguinte: se você está diante de uma obrigação tributária, e uma obrigação tributária nada mais é do que um vínculo jurídico decorrente de lei, você sabe, então, que esse vínculo acaba por envolver 2 pessoas. E quais são essas pessoas? Um credor e um devedor. 2 pessoas, então, são envolvidas pela obrigação tributária. Um identificado como credor e o outro identificado como devedor. O CTN, propriamente, ele não usa as expressões credor e devedor. Não, ele não faz isso. Mas ele usa, então, uma outra expressão para significar credor e uma outra para significar devedor. Que expressões são essas? Quando você pensa em credor, o CTN identifica o credor como um sujeito ativo. Já devedor é identificado como sujeito passivo. Portanto, são exatamente essas 2 expressões que eu vou dar um maior destaque, sujeito ativo e sujeito passivo, aqui inicialmente. Sujeito ativo e sujeito passivo. Bom, quem é sujeito ativo? Sujeito ativo, certamente, é aquela pessoa que tem o direito de receber o tributo. Você fica pensando, bom, mas quem tem o direito de receber o tributo? Segundo o CTN, sujeito ativo é aquela pessoa jurídica de direito público titular de competência tributária. E olha o que eu vou repetir para você. Sujeito ativo, então, presta bem atenção, sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público titular de competência tributária, conforme você consegue observar exatamente em 2 dispositivos do CTN, os artigos 119 e 120. Esse é o sujeito ativo, o que, em outras palavras, faz com que você identifique, então, os entes federados. Exatamente. União, Estados, Distrito Federal e municípios nada mais são do que as pessoas jurídicas de direito público titulares de competência tributária. Se sujeito ativo é assim tão simples de ser identificado, e o sujeito passivo? E a sujeição passiva? Quem figura como sujeito passivo? Quem é identificado como sujeito passivo? Bom, sujeito passivo é aquela pessoa que tem o dever de pagar o tributo. Se sujeito ativo é quem tem o direito de receber, sujeito passivo quem tem o dever de pagar. E quem é que pode figurar no polo da sujeição passiva?
Para o CTN, lá no seu artigo 121, neste caso, o sujeito passivo pode ser identificado, pode ser representado por duas pessoas. Um que é denominado como contribuinte, o outro denominado como responsável. Um contribuinte e o outro responsável. E aí você presta bem atenção, porque as duas pessoas, tanto o contribuinte como o responsável, os dois são identificados como sujeitos passivos. São pessoas diferentes? São pessoas diferentes, mas tanto o contribuinte como o responsável são sujeitos passivos da relação tributária. Tudo bem? Joia. Contribuinte e responsável, embora ambos sejam sujeitos passivos, certamente eles devem ter uma diferença entre eles, porque senão você não teria duas expressões para cada um denominar uma pessoa. Tudo bem? Então, quem é o contribuinte? Bom, o contribuinte é aquela pessoa que pratica o faturador. Ele é contribuinte. É quem realmente pratica o faturador. Quem ofere renda, quem circula mercadoria, quem presta serviço, quem se torna proprietário de um imóvel situado em zona urbana, quem é proprietário de um veículo automotor. Essas pessoas são contribuintes. São sujeitos passivos na figura de contribuintes. Mas e o responsável? Bom, quando você pensa em responsável, responsável é aquela pessoa que tem um vínculo com o faturador, certamente. Responsável precisa estar ligado ao faturador, disso você não pode esquecer mesmo. Todo responsável está ligado ao faturador, mas a ligação que ele tem com o faturador não é direta e pessoal, tal qual acontece no contribuinte. O responsável, ele está sim ligado ao faturador, mas a ligação do responsável com o faturador é uma ligação indireta. Tudo bem? Olha só, por que eu faço essa distinção e chamo tanta atenção para isso? Porque o contribuinte também não está ligado ao faturador? Está. Mas e o responsável? O responsável também. Os dois estão ligados ao faturador. Só que o contribuinte está ligado de maneira direta e o responsável de forma indireta. Então, acompanhe o raciocínio. Nesse caso, então você identifica o contribuinte como realmente aquele que está praticando o faturador. Já o responsável é uma pessoa que não pratica o faturador, está ligado ao faturador, mas ele não pratica o faturador, porque, afinal de contas, se praticasse, ele seria contribuinte. Responsável, então, é alguém que está ligado ao faturador, mas não pratica, só que, por outro lado, ainda que ele não pratique o faturador, responsável é alguém que deve arcar com um tributo em virtude de disposição legal. Vou repetir aqui para você, então, responsável é aquela pessoa que está ligada ao faturador, mas não pratica. Está ligado ao faturador, mas não pratica. Por outro lado, ele ainda assim fica obrigado a recolher o tributo em virtude de lei. Perfeito? Tudo bem? De verdade até aqui? Fácil identificar, então, a figura do contribuinte e do responsável. Os dois estão ligados ao faturador, só que o contribuinte de forma direta e o responsável de maneira indireta. Tranquilo? Percebe que até esse momento eu não dei exemplo nenhum, mas não mesmo. Meu objetivo é trazer esses exemplos ao longo aqui do meu desenvolvimento. Tudo bem? Fica tranquilo. Mas só lembra que para que uma pessoa seja responsável por um tributo, o que é necessário? Que essa pessoa esteja ligada ao faturador e que haja disposição legal para tanto, exigindo então o pagamento do mesmo. Ok? Tá bom. Vamos lá, continuando. Quando você pensa então na figura do responsável, esse tema, responsabilidade, como eu já tinha destacado logo na nossa apresentação, responsabilidade é um tema extremamente recorrente. Em tudo quanto é prova, seja qualquer concurso, concurso em esfera municipal, estadual, federal, em exame de ordem, então nem se fale, toda hora perguntam a respeito de responsabilidade. É sobre isso que eu quero dar um maior destaque, responsabilidade. E olha só, quando eu falo a respeito de responsabilidade, você pensa, o CTN tem um capítulo que envolve essa matéria. É um capítulo curtinho, eu devo reconhecer, é um capítulo que especialmente ele traz aqui 10 dispositivos. Do artigo 128 até o artigo 138, o CTN vai falar para a gente, ou vai comentar para a gente um pouco mais a respeito de responsabilidade. Tudo bem? Vamos lá então? Quando se fala em responsabilidade tributária,
Percebe-se que o CTN acaba dividindo a responsabilidade em duas grandes modalidades. Você pensa em responsabilidade, você olha o CTN e claramente ele divide a responsabilidade em dois motes, em dois segmentos diferentes. Primeiro, a gente tem uma responsabilidade que o CTN fala em responsabilidade pelo pagamento do tributo. Responsabilidade pelo pagamento. É uma responsabilidade que faz com que o CTN identifique quem é que é obrigado a recolher o tributo. Responsabilidade pelo pagamento. Pelo pagamento do quê? Pelo pagamento do tributo. Mas essa é só uma modalidade. E a segunda? Na segunda modalidade, nós temos a responsabilidade por infrações. São, na verdade, apenas 3 dispositivos falando a respeito disso. Responsabilidade por infrações, é o artigo 136, 137 e 138. E na responsabilidade por infrações, alguém, em virtude de lei, deve arcar com pagamento, sim, mas com pagamento da multa. É isso mesmo. 2 tipos de responsabilidade. A primeira, a responsabilidade pelo pagamento, que é pelo pagamento do tributo, a rigor. E a segunda modalidade, a chamada responsabilidade por infrações, que identifica quem é que fica responsável pelo pagamento das multas, tudo bem? Em razão das infrações cometidas. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Vamos prosseguir? Posso ir adiante? Tá bom. Desses 2 tipos de responsabilidade, eu quero chamar especial atenção para a responsabilidade pelo pagamento. Então, eu vou me preocupar muito mais em falar na responsabilidade pelo pagamento do tributo. Tranquilo? E quando se pensa em responsabilidade pelo pagamento, como que essa responsabilidade pode ficar a cargo de alguém, a cargo de um indivíduo? Como é que eu fico, ou como é que eu posso ter certeza que eu sou responsável por pagar um tributo? Quando você pensa na responsabilidade pelo pagamento, o CTN, ele informa o seguinte, olha, a responsabilidade pelo pagamento, ela pode se dar por transferência, ela pode ser transferida para você, a responsabilidade por pagar um tributo, ou então a responsabilidade pelo pagamento pode se dar em razão de uma substituição tributária. Professor, como é que é essa história então? 2 tipos de responsabilidade pelo pagamento do tributo. Como que você pode ficar com essa responsabilidade, né, com essa condição por lei em pagar o tributo? A responsabilidade pode chegar até você por causa de uma transferência ou em virtude de uma substituição. Meus amigos, exatamente no dia de hoje, eu vou falar com peculiaridade a respeito da responsabilidade por transferência. É essa daqui, então, que vai ser o nosso principal objetivo, responsabilidade por transferência. Quando você pensa na responsabilidade por transferência, eu já devo citar aqui para vocês alguns dispositivos bastante interessantes, que é o artigo 130, o 131, o 132 e o artigo 133 do Código Tributário Nacional. Bem, posso repetir para você, mas só para você? Artigos 130, 131, 132 e artigo 133. Esses 4 dispositivos falam claramente em responsabilidade por transferência. E aí a questão é o seguinte, quando a responsabilidade é transferida para você, ou quando a responsabilidade se dá por meio de uma transferência, essa responsabilidade por pagar um tributo, ela pode ser pessoal, essa responsabilidade ela pode ser subsidiária, e essa responsabilidade ela pode ser, inclusive, integral pelo pagamento de todos os tributos. Exatamente. Responsabilidade por transferência, a gente vai identificar quando ela é pessoal, quando ela é subsidiária ou quando essa responsabilidade ela é integral. Tudo bem? Vamos lá então. Responsabilidade por transferência. Essa responsabilidade pode ser por transferência, ela pode ser a você transferida, por exemplo, em virtude de alienação de bens, da alienação de bens móveis, da alienação de bens imóveis. Pensa nisso. Um determinado indivíduo é proprietário aqui de um imóvel e proprietário de um carro.
Bem, proprietário de um bem móvel e proprietário de um bem imóvel. O camarada é dono de um automóvel e também dono de um apartamento, dono de uma casa. Bem, e, portanto, como proprietário de bens dessa natureza, ele estará sujeito ao pagamento de alguns tributos. Naturalmente, no caso de bens imóveis, você pensa no IPTU. Já se tratando de um automóvel, certamente você já se lembrou do IPVA. Bem, uma pessoa na condição de contribuinte, ele naturalmente é obrigado a pagar o tributo correspondente, IPTU e IPVA. Bem, imagine que eu seja esse camarada. Imagine que eu sou proprietário de um imóvel, de um apartamento e proprietário de um automóvel. E faz uns 7 anos que eu sou proprietário desses mesmos bens. Bem, imagina que exatamente no ano de hoje, no nosso corrente ano, eu resolvo negociar esses bens, tanto o meu apartamento como o meu automóvel. Eu quero trocar o automóvel e quero me mudar. Eu quero sair do apartamento, quero mudar e ir para uma casa. Bem, eu vou passar os meus bens adiante. Quando eu alieno esses bens, é claro que o comprador ele fica preocupado e vai me perguntar se por acaso eu paguei os tributos correspondentes a essa propriedade. Se eu estou quite com o IPTU e também com o IPVA. Eu vou imaginar a seguinte situação. Eu sempre paguei os meus tributos em dia, mas um determinado ano eu passei por uma condição um pouquinho mais delicada, vou imaginar, ou então eu tenho esquecido e deixei de pagar nesses 7 anos, no penúltimo ano, eu deixei de pagar o IPTU e deixei igualmente de pagar o IPVA. Mesmo assim, eu consigo alienar os meus bens, tanto o apartamento como o automóvel. Então eu vendi meu apartamento com um carro na garagem. Tudo bem? Só que, nesses anos todos, eu deixei de pagar um ano o IPTU e um ano o IPVA. A pergunta é bastante simples. Os bens foram transmitidos. Hoje, os bens são de propriedade de um terceiro, são de propriedade de um adquirente. A pergunta agora que vem é simples. Quem é o responsável pelo pagamento dessas dívidas, tanto do IPTU como do IPVA? Quem vai ter que arcar com o IPTU, com o IPVA? IPTU e IPVA, na verdade, tributos que eu era o contribuinte. Fui eu que pratiquei o faturador. Fui eu que ensejei essa dívida. Só que eu vendi esses bens, eu passei esses bens adiante. Alguém vai ter que pagar esse tributo. Pergunto para você, quem é, segundo o CTN, que será o responsável pelo recolhimento desse tributo? Seria o fisco, neste caso, ele cobraria o tributo, os dois impostos. Será que do antigo dono, eu, nessa posição, porque afinal de contas fui eu que pratiquei o faturador? Ou será que, pensa bem, é mais fácil para o fisco cobrar o tributo do novo dono? Será que é mais fácil cobrar o tributo do transmitente desses bens? Ou será que fica muito mais simples exigir do adquirente? Segundo o CTN, nos artigos 130 e 131, os responsáveis pelo pagamento desses tributos serão os adquirentes dos bens. Se for um adquirente, é o adquirente do bem móvel e do bem imóvel que deve arcar com o ônus do recolhimento, tanto do IPTU como do IPVA. O CTN não deixa margem à dúvida, dizendo que, neste caso, o adquirente terá responsabilidade pessoal sobre esses tributos. A responsabilidade é do adquirente, a responsabilidade é pessoal. Tudo bem? Ficou claro aqui? Mesmo? De verdade? Tá bom, vamos seguir? Agora, para lembrar um pouquinho da responsabilidade por transferência em virtude de uma sucessão empresarial. Imagina isso, então. Uma empresa sendo vendida para outra, uma empresa sendo incorporada por outra. Imagina essas dívidas de natureza tributária em virtude desse estabelecimento empresarial, quem é que deve arcar com essas dívidas? Vou imaginar um caso bastante interessante em virtude de grandes eventos societários. E quais eventos societários? Grandes eventos societários, esses que eu estou dispondo. Você imagina uma situação de cisão de uma empresa, numa incorporação, mesmo numa transformação ou numa fusão. Imagina esses eventos societários. Fusão, cisão, incorporação e, por que não mesmo, dizer a respeito da transformação. Esses eventos societários bastante interessantes e que certamente você já cansa de ouvir falar, eles devem ter um paralelo aqui com o direito tributário.
Imagina uma operação de fusão, onde você tem duas empresas que unem forças formando uma nova empresa. Você tem duas empresas, a empresa A e a empresa B, que são fusionadas e geram uma nova empresa, uma empresa C. Percebe? Eu estou ilustrando aqui a fusão. Você tem duas empresas, a empresa A e a empresa B, essas empresas aparecem e por quê? Porque resultado da união de empresa A e empresa B, você não tem mais A, não tem mais B, você tem uma nova empresa com um capital social muito maior, chamada empresa C. Neste caso, como é que fica, quem é que deve arcar com as dívidas eventualmente existentes de A e de B? Se A tinha dívidas de natureza tributária e B também tinha dívidas de natureza tributária, mas essas empresas hoje em dia já não mais existem porque elas foram fusionadas, gerando uma nova empresa, uma empresa C, segundo o CTN, quem responde pelas dívidas de A e de B? Isso é fácil, né? Segundo o CTN, claramente, artigo 132, a responsabilidade será da empresa resultante dessa operação societária. Será justamente a empresa C. Bem, a empresa fruto da fusão será a responsável integral, responde por todas as dívidas de A e de B. Responde absolutamente por todas essas dívidas. Tudo bem? E esse caso que eu ilustrei, falando da fusão, funciona igualmente para a cisão, também para a incorporação e, por que não dizer, na transformação. Bem, todos em virtude do artigo 132 do Código Tributário Nacional. Agora, olha só, um último exemplo que eu queria trazer a respeito de responsabilidade por transferência, também funciona na sucessão empresarial, também, mas aí em razão da alienação de uma empresa, de um estabelecimento comercial, digamos, um pouquinho mais singelo. Imagina um pequeno estabelecimento de bairro, né? Imagina uma bomboniere, uma que pode ter aí na sua rua mesmo. O camarada abriu uma lojinha ali, tranquilo. Na verdade, ele estava vendendo doces, balas, nada mais do que isso, quem sabe um cachorro-quente, ali no seu quintalzinho, acabou constituindo uma pequena empresa. E ele resolve, enfim, abrir ali e ele acaba passando ponto adiante. Aliás, o ponto não, ele aliena o seu estabelecimento empresarial. Neste caso, se ele alienou o estabelecimento empresarial dele e esse estabelecimento tinha alguma dívida de natureza tributária, quem é que deve arcar com essas dívidas? O estabelecimento empresarial ele foi vendido. Uma outra pessoa passa a administrar esse estabelecimento. Geralmente ele coloca aquela faixa sob nova direção. Numa situação como essa, você tem que perguntar se o alienante, o antigo dono, vou imaginar que seja eu, o antigo dono, ou que era eu, o antigo dono, se eu esgoto todas as minhas atividades empresariais, todas eu esgoto, eu vou imaginar que eu me aposento, literalmente eu me aposento, eu vendi ali a minha bomboniere, entretanto, essa bomboniere continua funcionando, só que sob a administração de um terceiro, sob a administração de um adquirente. Numa situação como essa, o fisco vai cobrar as dívidas de mim, que me aposentei, desaparecer do mapa? Ou será que é muito mais fácil para o fisco cobrar essas dívidas do adquirente? Certamente você já tem a resposta na ponta da língua, a responsabilidade será do adquirente. A responsabilidade será do adquirente de maneira integral. Se eu me aposento, não continuo a exercer nenhuma atividade empresarial, simplesmente encerro as minhas atividades. Mas o estabelecimento que eu vendi, ele continua funcionando sob a administração de um terceiro, a responsabilidade certamente será integral do adquirente. Ficou claro, então? Perfeito. Deu para lembrar um pouquinho a respeito de responsabilidade por transferência? Essas são linhas gerais a respeito desse tipo de responsabilidade e, por incrível que pareça, isso costuma ser bastante exigido, ainda que seja bastante lógico, bastante exigido em provas, em concursos espalhados pelo país afora. Bom, mas você sabe muito bem, esse foi só o nosso tema do dia, essas minhas primeiras considerações a respeito de responsabilidade. Você não sai daí, hein? Que agora no nosso segundo bloco nós temos justamente o Pergunte ao Professor, para que então a gente possa acrescentar algumas informações e acabar com qualquer tipo de dúvida a respeito de responsabilidade por transferência. Não sai daí, estou te esperando.
Voltamos então para o nosso segundo bloco. Agora nós estamos diante do Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor, então, que você deve participar e como já tem participado, né, e pode você encaminhar o e-mail. O e-mail nosso você já conhece, é provafinal@aesapar.com. Não deixe de encaminhar suas dúvidas, enfim, acompanhe nosso site, no Twitter também, todos nós, os professores que aqui participam do Prova Final, a gente faz revisão, você pode acompanhar essas e outras dúvidas, enfim, não deixe de participar. Tudo bem? Bom, aqui no nosso Pergunte ao Professor, naturalmente eu vou responder a respeito de responsabilidade, especialmente a responsabilidade por transferência. Chegaram algumas perguntas bastante interessantes a respeito do tema. Vamos começar? Sem mais delongas, vamos partir para a nossa primeira pergunta? Vamos lá? Acompanha comigo. Professor, qual a diferença entre a responsabilidade por transferência e a responsabilidade por substituição? Excelente pergunta essa, na verdade é uma pergunta bastante comum. Afinal de contas, eu tinha comentado com vocês que existem, a respeito de responsabilidade pelo pagamento, duas formas de um determinado indivíduo ficar com esse ônus, com a responsabilidade por pagar um tributo. E quais são essas formas? Exatamente esse o teor da pergunta do nosso colega. Quais são as duas formas de responsabilidade pelo pagamento, responsabilidade por transferência e responsabilidade por substituição? E o teor incisivo da pergunta é: qual é a diferença? Como é que eu sei que eu estou diante de uma responsabilidade que se deu por transferência ou a responsabilidade ocorre em razão de uma substituição? Que você sabe que é responsável, muitas das vezes você reconhece porque você é obrigado a pagar o tributo. Mas como é que eu sei que a responsabilidade se deu em virtude de uma transferência ou por força de uma substituição? Vamos lá então? Bom, você lembra então, aqui em linhas gerais, que na responsabilidade por transferência, só em linhas gerais de verdade, a responsabilidade por transferência. Na responsabilidade por transferência, a rigor, o fisco, quando ele for cobrar o tributo, ele tem que identificar quem é o contribuinte. Perfeito. Ele determina quem é o contribuinte e, ora, quem é o contribuinte? O contribuinte é aquele indivíduo que praticou o faturador, o fisco identifica quem pratica o faturador, vai lá e dele cobra. Perfeito? Mas se por algum motivo o contribuinte não pagar esse tributo, ou por algum motivo esse contribuinte não pagou o tributo, o que o fisco faz? Ele, a rigor, ele deveria cobrar do contribuinte. Ele muitas vezes identifica quem é esse contribuinte. Mas agora, ele percebe que aquele contribuinte não pagou o tributo quando deveria fazê-lo. Bem, não fez. E agora? O que o fisco, então, vai promover? O fisco, neste caso, em virtude de lei, ele irá transferir a obrigação do pagamento que era do contribuinte para uma outra pessoa, em virtude de lei, e ele vai cobrar o tributo, então, do responsável. Na responsabilidade por transferência, como você bem percebe, o fisco primeiro tem que cobrar o tributo de quem? Do contribuinte. A rigor, ele deve exigir o tributo primeiro do contribuinte, que é a pessoa mais fácil, é quem praticou o faturador, é o normal, essa é a regra, é assim que acontece. Mas se esse contribuinte não pagar o tributo, o que ocorre? Se o contribuinte não pagar o tributo, o fisco então irá transferir essa obrigação para um terceiro identificado como responsável. Portanto, na transferência, primeiro cobra do contribuinte e depois, se for o caso, transfere-se isso para um responsável. Ficou claro? Em linhas gerais, é assim que funciona essa modalidade de responsabilidade. Tá bom, mas então como é que é a responsabilidade por substituição? Na responsabilidade por substituição eu não tenho o contribuinte ou tenho? Você tem. Você tem o contribuinte. Na responsabilidade por substituição, você tem novamente a figura do contribuinte. O contribuinte, mais uma vez, pratica o faturador. Afinal de contas, o contribuinte é justamente quem pratica esse faturador. Você tem um contribuinte, porque o fisco sabe alguém que praticou o faturador, mas, em virtude de lei, no momento que o contribuinte pratica esse faturador, por conta do artigo 128 do CTN, no instante que o contribuinte pratica o faturador, esse contribuinte é excluído da relação tributária. O contribuinte existe, ele pratica o faturador, mas nesse instante o contribuinte é excluído da relação tributária e o fisco vai cobrar o tributo? Vai. Mas nesse momento o fisco irá cobrar o tributo direto do responsável.
O fisco, ele não cobra o tributo do contribuinte. Não porque não tenha o contribuinte, existe o contribuinte, existe o camarada que praticou o faturador, mas o fisco, nessa circunstância, irá exigir o tributo direto do responsável tributário. Por isso, chamado de responsabilidade por substituição. E peraí, substituição por quê? Substituição porque, na verdade, o contribuinte, ele praticou o faturador, mas ele é substituído por um terceiro. Alguém entra nessa relação jurídico-tributária no lugar do contribuinte. Quem é esse terceiro? É alguém identificado por lei. O fisco, então, em virtude de lei, coloca alguém no lugar do contribuinte, que será, então, o responsável por levar o dinheiro aos cofres públicos, sejam eles federais, estaduais ou, se for o caso, aos cofres públicos municipais. Perfeito? Deu para perceber, então, na responsabilidade por transferência a rigor, primeiro do contribuinte, para só depois chegar no responsável. Na responsabilidade por substituição, cobra-se o tributo direto do responsável. Perfeito? Ótimo. Vamos partir para uma próxima pergunta? Vamos lá, acompanha comigo. Professor, as multas também são transferidas nesse tipo de responsabilidade? Boa. Pergunta bastante interessante. Afinal de contas, eu disse aqui logo no início, na introdução do nosso programa, e depois, quando eu estava começando a falar a respeito de responsabilidade por transferência, que o CETENI identificou isso a rigor como a responsabilidade por transferência sendo um tipo de responsabilidade por transferência do pagamento do tributo. E ele lembra aqui que tributo e multa não se confundem, são conceitos totalmente diversos. E sem dúvida, você não pode esquecer disso, né? Tributo e multa são coisas diferenciadas. Tudo bem, são temas diferenciados, tributo e multa. O CETENI fala em responsabilidade pelo pagamento, mas ora, quando alguém deixa de pagar o tributo, se ele deixou de pagar, quer dizer, ele não cumpriu o prazo, ele deixou de recolher o tributo, e certamente você tem autuações, certamente você tem multas aí compreendidas. Mas como é que fica na responsabilidade por transferência? Será que transfere inclusive as multas ou será que não transfere as multas? Bom, essa foi a pergunta do nosso colega e então a gente tem que buscar o texto propriamente, ou pelo menos o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o STJ, essa responsabilidade é pelo pagamento? É. Mas você tem um outro dispositivo bastante interessante, que é o artigo 129, que fala que a responsabilidade é pelo pagamento do crédito tributário. Bom, mas qual é a diferença? A diferença, meus caros, é que quando se fala em crédito tributário, está falando em responsabilidade pelo pagamento, pelo cumprimento de obrigação principal. Pelo pagamento do quê? Pelo pagamento do tributo ou pelo pagamento de multa. O crédito tributário, uma vez constituído, ele é constituído e ele, na verdade, engloba, certamente, tanto o tributo como as multas. Para o STJ, deve incluir nessa transferência não só o pagamento dos tributos, mas, inclusive, o pagamento das multas. Certamente, isso já foi bastante questionado. O STF, por outro lado, ele já tem um posicionamento um pouquinho mais brando do que o STJ. Mas uma coisa é certa, para o Superior Tribunal de Justiça é para transferir o tributo, é para transferir as multas, inclusive todo e qualquer tipo de multa, sejam multas moratórias, sejam multas punitivas. Transfere e transfere tudo, e a base legal, segundo o STJ, é o artigo 129, onde se transfere o tributo, certamente, mas as multas serão igualmente transferidas. Perfeito? Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Vamos partir para mais uma pergunta? Vamos lá, nossa terceira pergunta do dia de hoje. Professor, se eu sou herdeira, posso ficar responsável pelas dívidas do meu parente? Boa. Bom, um caso bastante curioso aqui, interessante, o caso de uma herança. E aí, será que o herdeiro, ele tem responsabilidade por eventuais dívidas deixadas pelo decujus? Essa, em outras palavras, nada mais é do que a pergunta da nossa colega nesse sentido. Bom, quando você pensa acerca disso, desse assunto, você pensa então decujus. Bem, um determinado contribuinte, ele sempre pagou os tributos em dia, sempre numa boa, nunca deu trabalho nenhum para a Receita, vou imaginar, para a Receita Federal. Sempre pagou o imposto de renda.
tranquilo. De repente, de um ano para outro, simplesmente esse imposto não foi pago, a Receita buscou razão para isso e percebeu, falou, puxa, realmente, aquele camarada só deixou de pagar o imposto de renda por um motivo bastante justificável, diríamos, porque ele morreu. De fato, né? Está aí um bom motivo para ele deixar de pagar o tributo. Morreu. Mas se ele morreu, morreu o contribuinte. E as dívidas? O fisco, será que ele vai ficar muito triste com a notícia? Enfim, falou assim, bom, então paciência, morreu, deixa para lá. Deixa para lá. Será que o fisco vai deixar para lá? Mas de jeito nenhum. Numa situação como essa, quando você tem dívidas do decujus, quem é o responsável pelo pagamento dessas dívidas? Bom, de todas as dívidas, por todos os faturadores praticados pelo decujus, quem será o responsável por esses, pelos tributos, incidentes ou que surgiram em decorrência dos faturadores praticados pelo decujus? Essa responsabilidade do decujus é transferida para o espólio. É o espólio que terá a responsabilidade sobre as dívidas deixadas pelo decujus. Isso fica sob responsabilidade do espólio. Tudo bem, o espólio e o terceiro responsável por esse recolhimento, pelo cumprimento dessas dívidas, certamente será um inventariante. Bem, um inventariante, então, que é aquele responsável pelo procedimento adequado do espólio, ele que vai ter que pagar essas dívidas, cuja responsabilidade era do espólio. Perfeito? Mas aí você fica na seguinte pergunta, na seguinte dúvida. Escuta, mas e se houver a partilha de bens? E com a partilha de bens? Com a partilha de bens, aí encaixa certamente, exatamente na pergunta feita pela nossa colega, com a partilha de bens, você tem então a transmissão da herança, certamente, e aí os herdeiros terão que arcar com eventuais dívidas deixadas em virtude de todo esse procedimento? Sem dúvida. Os herdeiros têm responsabilidade? Têm. Os herdeiros têm responsabilidade tributária? Sim. Porém, não se esqueça, a responsabilidade tributária dos herdeiros, ela é limitada. Os herdeiros têm responsabilidade tributária, isso é certo, porém a responsabilidade dos herdeiros, ela é limitada. E aí você diz assim, mas limitada em virtude do quê? Limitada em virtude da meação, do quinhão, ou limitada em virtude do legado que cada um deles recebeu. Então, os herdeiros têm sim responsabilidade tributária, mas essa responsabilidade ela é limitada ao montante do quinhão, do legado ou da meação. Afinal de contas, só faltava essa, né? Você herdar e herdar dívida inclusive. Imagina então que você recebe de quinhão 100 mil reais e a dívida do decujus era de 500 mil reais. Você recebeu 100 e a dívida do decujus era de 500. Quer dizer, então, paga o 100 e ainda você fica com uma dívida de 400 mil reais, sendo que não foi você o causador dessa dívida? Não. Você responde pelas dívidas de natureza tributária, mas essa resposta, essa responsabilidade restará limitada ao montante do quinhão que cada um dos herdeiros venha a receber. Ficou claro? Tudo bem? Mesmo? Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá? Quarta pergunta? Vamos lá. Professor, preciso de um financiamento para comprar um apartamento, mas o banco não quer liberar o dinheiro enquanto o vendedor não apresentar as certidões negativas do imóvel. Por que isso é importante? Ótima pergunta, na verdade. E esse banco, inclusive, ele toma todas as cautelas possíveis e imagináveis a respeito de todo e qualquer tipo de dívida. Chamando a atenção para as dívidas de natureza tributária, por que o banco falou assim, bom, tudo bem, eu financio a sua compra, perfeito, mas o imóvel, objeto dessa transação, ele tem que estar assegurado de que está livre de quaisquer ônus, por exemplo, de natureza tributária. E a pergunta é, por que a importância, qual é a importância dessa exigência? Acontece o seguinte, de acordo com o artigo 130 do CTN, eu cheguei a comentar aqui um pouquinho a respeito dele, que afinal, quando você tem alienação de um bem imóvel, por regra, na alienação de um bem imóvel, quem é o responsável pelas dívidas de natureza tributária na alienação de um bem imóvel? A responsabilidade é do adquirente. E o banco sabe disso. E o banco sabe que a responsabilidade é do adquirente.
E o banco sabe mais do que isso. O banco sabe que ele financiou e ele financia mediante a segurança de que ele venha receber esse pagamento, né, o financiamento de volta, claro, e a segurança que ele tem é justamente o bem imóvel, tudo bem? Justamente o imóvel. O imóvel serve como garantia do pagamento dessa dívida. Acontece que sobre esse imóvel pairarem dívidas tributárias, o fisco ele arrecada esse dinheiro antes, quer dizer, o fisco leva esse imóvel a leilão, se for o caso, né, e fica com tributo. E o banco fica, como se diz, a ver navios. Perfeito? O banco, então, exige, neste caso, que o vendedor, o proprietário do imóvel, apresente dívidas, certidões de regularidade fiscal. Documentos que comprovem que sobre esse imóvel não tem até aquele momento, até o momento da negociação, do fechamento do contrato, nenhuma dívida de natureza tributária. E o banco faz isso pautado lá no artigo 130 do CTN. Porque de acordo com esse dispositivo fica bem claro, é possível o adquirente se eximir da responsabilidade pelo pagamento desses tributos incidentes sobre bens imóveis. Professor, então, peraí, como é que é? Como é que, então, o adquirente, o comprador, pode se eximir da responsabilidade pelo pagamento, por exemplo, do IPTU que ficou em atraso? Como que ele pode se eximir dessa responsabilidade? Um dos caminhos que existe é justamente apresentar, no momento da negociação, no momento do acordo ali, uma certidão de regularidade fiscal. Bem, o vendedor apresenta uma certidão de regularidade fiscal, certidão essa que foi emitida certamente pela Fazenda Pública Municipal, onde nessa certidão ele assegura, olha, até a presente data não foi verificada nenhuma pendência tributária quanto a esse imóvel. Apresenta essa certidão, junta nesse processo de financiamento imobiliário e o banco falou assim, bom, realmente está aqui comprovado, eu vou liberar o financiamento para você. E uma coisa é certa, se eventualmente passado 1, 2, 3 anos, passado algum tempo depois de feita essa alienação do imóvel, se aparecer alguma dívida anterior, o contribuinte, melhor, o adquirente, ele tem o documento ali para apresentar junto à Secretaria de Finanças do município, dizendo, olha, no momento que eu fechei, a senhora, a Fazenda Pública, me apresentou uma certidão de regularidade fiscal, uma certidão negativa de débitos, informando que não existiam dívidas, que não pairavam dívidas. Foi isso que deu a segurança para que então a alienação, a compra e venda fosse realizada, inclusive certificando o banco de que estava tudo bem. Quando a Fazenda Pública, então, percebe a apresentação desse documento, ela fala, de fato, até aquele instante mesmo não pairava, ela confirmou isso, ela certificou, de modo que aí ela exime o adquirente de qualquer tipo de responsabilidade, cabendo à Fazenda Pública cobrar essa eventual dívida do antigo dono. E por que isso? Porque foi apresentado naquele momento uma certidão de regularidade fiscal que confirmava não haver qualquer tipo de dívida no momento da transação imobiliária. Perfeito? Ficou claro? Joia. Vamos partir então para a nossa última pergunta? Vamos lá. Professor, na denúncia espontânea, eu me livro do pagamento de toda a dívida? Boa. Será que na denúncia espontânea, certamente o nosso colega ouviu falar a respeito deste instituto, um dos institutos mais interessantes que nós temos acerca de responsabilidade tributária. Ele quer saber se na denúncia espontânea, quando eu me denuncio espontaneamente ao fisco, dizendo, ó, fisco, eu devo realmente um tributo, será que nessa denúncia, nessa confissão de dívida, você se livra da dívida? Eu diria, seria muito bom que fosse assim, mas certamente não é. A denúncia espontânea, cuidado, na denúncia espontânea, a questão não é chegar até o fisco espontaneamente, né, de livre, espontânea vontade, você chega até o fisco e diz, olha, fiscão, a questão é o seguinte, devo, não nego e não vou pagar. A questão não é essa. E pago quando puder. A questão não é essa. Devo, não nego e pago quando puder. Não. Para o fisco, na denúncia espontânea, você pode se valer da denúncia espontânea,
sem dúvida, você se apresenta ao fisco, você informa que deve, que você não nega essa dívida, mas que você vem para pagar e tem que pagar sim a dívida. Você tem que pagar o tributo, você tem que pagar juros e paga correção. E você me pergunta, ué, mas então, qual é o benefício dessa denúncia espontânea? Ela não exclui a dívida? Não. Para excluir a dívida, só se você receber um benefício fiscal, só se você receber uma remissão por lei. Aí a dívida é perdoada. Mas na denúncia espontânea, você se livra de parte dessa dívida, é verdade. Você se livra da incidência das multas. Portanto, muito cuidado, meus amigos. Na denúncia espontânea, afastada a incidência das multas. É uma forma de excluir a punibilidade pela infração. É uma forma de excluir as multas incidentes. As multas. Mas o tributo precisa ser pago? O tributo certamente precisa ser pago. O tributo tem que pagar. As multas, não. Então, cuidado. Na denúncia espontânea, afastam-se as multas. Mas e os tributos? Os tributos, junto com correção monetária e juros, eles devem ser recolhidos normalmente, sob pena de você não conseguir se valer do benefício da denúncia espontânea. Ficou claro? Perfeito? Bom, meus amigos, essas foram nossas 5 perguntas a respeito de responsabilidade, especialmente responsabilidade por transferência. Mas olha só, espera mais um pouquinho aqui, daqui a pouco eu volto com o X da questão. É só mais um pouco. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco, justamente o X da questão. Lembra, não deixe de participar do nosso programa, encaminhando sempre suas dúvidas, enfim, né, você já sabe o nosso e-mail, provafinal@exapar.com, né, então não deixe de encaminhar, ok? Vamos lá? Vamos partir para a nossa primeira questão? Vamos nessa? Olha, primeira questão, versando sobre responsabilidade, diz assim: o indivíduo a quem a lei atribua dever de pagar determinado tributo é considerado, segundo o CTN. Vamos olhar rapidamente essas 4 alternativas. Bom, ele é considerado contribuinte porque, independentemente de ter relação pessoal e direta com a situação que constitui o faturador, sua obrigação decorre da lei. Letra B. Ele vai ser identificado, vai ser considerado como sujeito passivo, porque independentemente de ter ou não relação pessoal e direta com a situação que constitua o faturador, o seu faturador. Letra C. Ele vai ser considerado sujeito ativo, independentemente de ter ou não relação pessoal e direta com a situação que constitua o faturador. Ou letra D. Ele vai ser identificado e considerado como responsável em razão de ter relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador. E aí, gente, o que vocês acharam então desse teste, perguntando sobre aquela pessoa que é responsável pelo pagamento de um tributo, quem deve arcar com o pagamento do tributo? Eu tinha aqui conversado com vocês rapidamente que quando você pensa em alguém que paga o tributo, essa pessoa é sujeito ativo ou sujeito passivo? Bom, isso é simples, né? Essa pessoa será identificada como sujeito passivo. Então, aquela alternativa que fala, ele vai ser sujeito ativo, esquece. Sujeito ativo é quem cobra o tributo. Ele vai ser determinado como sujeito passivo. E quando você pensa em sujeito passivo, o sujeito passivo pode ser ou contribuinte ou responsável, certo? Então, é um ou outro, ou é contribuinte ou é responsável. Muito bem. Como é que eu faço para diferenciar o contribuinte do responsável? Bom, os dois estão ligados ao faturador, não é? Bem, tanto contribuinte como responsável, como sujeitos passivos que são, eles estão relacionados, eles estão ligados à prática do fato gerador, certo? Bem, os dois estão ligados ao fato gerador. Acontece que cada um tem uma ligação diferente com o fato gerador. O contribuinte, para ser contribuinte, ele tem relação direta e pessoal com o fato gerador, para ser contribuinte. E o responsável? O responsável está ligado ao fato gerador, mas a sua relação é indireta. Ora, isso significa dizer que, para você ser sujeito passivo, para alguém ser considerado por lei obrigado a pagar o tributo, para você ser sujeito passivo, uma coisa é certa, você está ligado ao faturador. A sua relação pode ser direta e pessoal ou indireta. Pode ser direta ou indireta.
certo? Para você ser sujeito passivo, a sua relação tem que ser necessariamente direta? Não, para ser sujeito passivo, a minha relação pode ser direta ou indireta. Ora, se é assim, então, vamos voltar para as alternativas e dar uma olhada na alternativa B de bola. Voltando para as alternativas, a pergunta é, o indivíduo a quem a lei atribua dever de pagar determinado tributo, ele é considerado, vamos ver, letra B. Bom, dever de pagar o tributo, ele é considerado sujeito passivo? Sim, independentemente de ter ou não relação pessoal e direta com a situação que constitua o faturador. Por que ele é considerado sujeito passivo, mesmo não tendo relação direta e pessoal com o faturador? Ora, por quê? Porque para você ser sujeito passivo, isso não significa dizer necessariamente que você é contribuinte. Você pode ser responsável. Quem tem relação direta e pessoal com o faturador é o contribuinte, é sujeito passivo. Mas você continua sendo sujeito passivo se sua ligação for indireta, quando você então será caracterizado como responsável. Portanto, a alternativa correta desse nosso primeiro teste é exatamente essa alternativa, a alternativa B de bola. Perfeito? Vamos partir para o nosso próximo teste? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Próximo teste, então. Próximo teste bastante interessante, ele um pouquinho mais extenso, dizendo assim. O João adquiriu de Pedro uma das lojas de tecidos que este possuía e que funcionava no mesmo endereço havia 20 anos. O João, que é o adquirente, ele continuou então aquela atividade, mas criou, para tanto, uma nova empresa com um novo registro empresarial. Certo dia, o João recebeu do fisco estadual uma notificação pelo pagamento do ICMS relativos a vendas ocorridas na loja que comprara, sendo essas realizadas em data anterior à da operação de compra da loja. Considerando-se a situação hipotética apresentada, é correto afirmar que o João, vamos lá? Que o João, letra A, ele não responde pela dívida tributária anterior porque não foi constituída por ele, mas por Pedro. O João, ele não responde pela dívida tributária anterior porque a ele só pertence a nova pessoa jurídica. Letra C. O João, ele responderá integralmente pela dívida tributária anterior porque, com a compra da loja, adquiriu a totalidade dos direitos e deveres relativos àquele estabelecimento. Ou letra D. Ele responderá pela dívida tributária anterior, subsidiariamente com Pedro, desde que este, o Pedro, continue a explorar a venda de tecidos em suas outras lojas. E aí, o que vocês acharam então desse teste? Um teste exigindo um pouquinho mais da gente, mas versando claramente a respeito de responsabilidade por transferência. É o caso típico de responsabilidade por transferência em razão de uma sucessão empresarial. E aí, como é que fica essa situação? Bom, a questão é bastante simples. Eu disse que no momento que você tem a alienação de um estabelecimento empresarial, a rigor, a responsabilidade é integral do adquirente. A responsabilidade é integral do adquirente. Tudo bem? Essa é a regra. Responsabilidade é integral do adquirente desde que quem venda o estabelecimento, desde que o cara que vendeu, desde que o alienante tenha se aposentado, tenha encerrado as suas atividades. Mas escuta, nesse teste ele está falando algo um pouquinho diferente. Neste teste ele está dizendo assim, mas e se o alienante continua a explorar a atividade empresarial? Se o alienante continuar a explorar a atividade empresarial, pelo menos dentro de 6 meses, contados da data da alienação, se o alienante continua a explorar a atividade empresarial dentro de 6 meses da alienação, o adquirente, ele vai responder pelas dívidas sim. Mas neste caso, a responsabilidade não é integral. Neste caso, ele responde, o adquirente responde, mas responderá apenas de forma subsidiária. De modo que, então, diante dessa alternativa, diante desse teste, conforme registrado no artigo 133, inciso 2 do CTN, a alternativa correta qual que é? A alternativa correta, meus queridos, é a alternativa D de dado, fundamentada no artigo 133, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Perfeito? Ótimo? Tranquilo? Hoje, então, passamos a respeito de responsabilidade por transferência, um dos temas mais corriqueiros que tem tudo quanto é prova exigindo direito tributário. Por hoje é só, então, agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês, beijos e abraços a todos, até mais, tchau, tchau.